Então, bom dia a todos. Hoje aqui, dia 20 de maio de 2026, exatamente às 3 da manhã. Vamos para a última lição bônus, navegação de estado e Jetpack. O Recoda usa um padrão de navegação que emergiu organicamente. O app começou como um gravador simples, sem telas múltiplas. Cresceu, e a navegação foi implementada como estado no View Model, em vez de usar o Jetpack Navigation, a biblioteca oficial do Android para Compose. Essa lição mostra os dois jeitos lado a lado, com trade-offs honestos. Duração estimada, 10 minutos. Linguagem: Kotlin e Compose. Plataforma: Android. O Recoda define a tela atual como parte do Recorder WeState. A Sealed Class AppScreen tem três objetos: Session List, Create Session e Session Detail, que carrega o Session ID como parâmetro tipado. Essa Sealed Class vive junto com os demais campos no Recorder WeState. O campo Screen tem valor padrão AppScreen.SessionList. Navegar é simplesmente atualizar esse campo com WeState.update e it.copy com screen igual ao novo destino. Não há framework, não há rota como string, não há nav controller. A tela atual é um valor no estado, como qualquer outro. O roteador é o Recorder Screen Uncomposable, com um when sobre WeState.screen que renderiza o composable correto para cada caso. AppScreen.SessionList renderiza o SessionList screen. AppScreen.CreateSession renderiza o Create Session Screen, e AppScreen.SessionDetail renderiza o Session Detail Screen. Esse padrão emergiu naturalmente quando o app cresceu de uma tela para 3. Funciona porque o View Model já é a fonte de verdade para todo o estado, faz sentido que a tela atual viva ali também. Se a gente olhar a evolução histórica do aplicativo, se vocês verem os vídeos anteriores, vocês vão ver que começou com um aplicativo que só detectava silêncio e voz. Aí depois esse aplicativo teve a capacidade de gravar. Aí depois de gravar, ele tinha a capacidade de CRUD, de gerar vários segmentos de gravação. E depois a transcrição. E como ele evoluiu assim dessa forma orgânica, pode ser que tenha ficado muito pesado, porque tudo ficou dentro de um único composable e aí ele recarrega as screens. Então ele tem que manter muita coisa em memória ao mesmo tempo, né? Mas ficou simples e elegante, porque são só umas 4, 5 telas, não é muita tela. Aí ele vai mostrar como que se faria no Jetpack Compose. Navegar é atualizar o campo Screen com o state.update. O Navigate to Create Session simplesmente copia o estado com screen igual a AppScreen.CreateSession e error igual a no. O Navigate to Session Detail copia. Só para pôr num contexto, lembrando assim que ele foi feito para reuniões, né? Então cada reunião, que é uma conversa que alguém está gravando, é uma sessão, é um session em inglês. E a sessão vai ter segmentos, que são trechos de fala. Quando você para de falar, ele acaba um trecho. Você começa a falar, ele começa a criar um outro trecho, um segmento. E por isso a gente fez um CRUD, porque assim, tem uma opção lá, criar nova sessão, renomear a sessão, deletar a sessão, listar as sessões e acessar uma sessão, tá? Com screen igual a AppScreen.SessionDetail com o ID da sessão, seta o current session e carrega os segmentos. O Navigate Back é onde o padrão brilha. Antes de voltar para a lista, ele chama Stop Playback e verifica se está gravando, se sim. Chama Stop Recording. Depois limpa Current Session e Segments. Toda essa limpeza é explícita, centralizada e acontece na mesma função que muda a tela. Argumentos de rota são propriedades tipadas da Sealed Class. Session Detail recebe um string Session ID, em vez de uma string interpolada numa URL. O compilador garante que o Session ID existe e tem o tipo certo, e a navegação é testável sem framework. Para verificar que o app foi para Create Session, basta assert equals de appscreen.createSession com vm.westate.value.screen. Nenhum testNav host controller. Nenhum mock. Então a vantagem é que é simples, né? Não é o jeito recomendado, mas funciona e é simples. O Jetpack Navigation adiciona uma dependência. Android X.Navigation, Navigation Compose, Versão 2.8.0. A estrutura básica é um nav host com um nav controller. O Remember Nav Controller cria o controlador, ele gerencia um backstack.
O navhost recebe o navcontroller e o start destination como string, e dentro dele, cada composable com uma string de rota define um destino. Para navegar, chama navcontroller.navigate com a string da rota. Para voltar, chama navcontroller.navigate_up. Isso também é o que o botão voltar do sistema dispara automaticamente, sem nenhum backhandler manual. Essa é uma das principais vantagens. O comportamento do botão voltar é automático. No Recode atual, para que o botão voltar funcione, precisaria de um backhandler composable em cada tela que chama o viewModel.navigateBack. Com Jetpack Navigation, o navcontroller cuida disso. Eu vou fazer esse refactoring, né? Por causa do botão voltar. E lidar a memória, deve estar muito pesado. Um ponto de diferença importante são os argumentos de rota. No Recoda, o SessionID é uma propriedade tipada da Sealed Class Session Detail. O compilador garante que o argumento existe e tem o tipo correto. Para acessar, é simplesmente ystate.screen, como sessiondetail.sessionID seguro em tempo de compilação. No Jetpack Navigation, o argumento é uma string interpolada na URL, sessiondetail _ o ID da sessão. O destino declara o parâmetro com chaves e o tipo com navArgument. Para acessar, é backstackEntry. .arguments com exclamação, exclamação.getString com a string sessionID com exclamação, dois operadores not null que indicam que o framework garante que o argumento existe, mas o compilador não consegue verificar isso. Se você cometeu um erro na string da rota, só descobre em runtime. O Jetpack Navigation tem suporte a rotas tipadas desde a versão 2.8 com SafeArcs, que gera código que elimina as strings e o risco de erro de digitação, mas adiciona complexidade de setup. Uma grande crítica que a gente tem a vários tipos de frameworks é que você tem que colocar lógica de código dentro de uma string. E quando você tem lógica de código, como por exemplo o nome de uma variável, uma operação dentro de uma string, você não consegue verificar na compilação. E aí que mora o problema, entendeu? Então você está criando, você está pondo inteligência numa string, que não é o ideal, né? É a mesma coisa que você escrever uma query SQL. E você, em vez de você usar um ORM, né, um framework, objeto relacional mapping, que você escreve o código, pega a tabela, faz um join, faz uma projeção, aí você escreve lá select asterisco from, né? E se tiver um erro de digitação, erro de segurança, você não tem como lidar, né? É o mesmo problema. A tabela compara os dois padrões em 8 dimensões. Dependência: 0 para navegação por estado, Navigation, Compose para Jetpack, Backstack, manual no Recoda, automático. Backstack é assim, quando no Android você tem a backstack, a pilha do voltar, né? Você tem uma janela, você entra em outra janela, vai navegando. Aí você aperta o botão voltar, ele tem aquela lógica dele tirar aquela janela da pilha, né? E você tem que gerenciar isso, né? Porque é a memória, né? Geralmente com uma janela, uma screen, uma activity, né? No Jetpack. Botão voltar do sistema. Backhandler manual no Recoda. Automático no Jetpack. Deep Linking. Não suportado no Recoda. Suportado nativamente no Jetpack. Animações entre telas. Manuais no Recoda. Animated Navhost, incluso no Jetpack. Argumentos de rota. Propriedades tipadas da Sealed Class no Recoda, strings com navtype no Jetpack, viewModel por tela, global no Recoda, por destino no Jetpack, testabilidade da navegação, simples com assert equals no Recoda, requer test nav host controller no Jetpack, e cleanup ao voltar, explícito em navigateBack no Recoda, via viewModel.onCleared no Jetpack. A gente vê que como foi código feito por IA, sem a minha intervenção, o meu cuidado, a IA escolheu o caminho mais curto, né, e fez uma solução customizada que funciona para um protótipo, mas não é ideal no mundo real, né? A escolha entre os dois padrões depende do tamanho e dos requisitos do app. O padrão por estado é suficiente quando o app tem uma única activity, com poucos destinos de 2 a 5 telas e nenhum deep link externo, ou seja, sem a necessidade de abrir o app em uma tela específica a partir de uma notificação ou URL. Também é suficiente quando o estado de navegação precisa sobreviver à rotação da tela,
o que já acontece automaticamente porque vive no ViewModel. E quando você quer controle total sobre o que acontece ao navegar, como limpeza de estado e cancelamento de jobs, o Jetpack Navigation vale o custo quando o app precisa de Deep Linking abrir em uma tela específica a partir de uma notificação ou link. Quando são necessárias animações de transição. Aí você está dizendo quando tem aplicativos que você recebe um link, por exemplo, do Google Maps. Você abre ali, ele vai abrir o aplicativo do Google Maps. É isso que ele está falando que é o Deep Linking, tá? Ele já abre não abre na tela inicial do aplicativo, já abre numa tela navegada, né? São coordenadas entre telas via Animated Nav Host. Quando o app tem muitos destinos e o grafo visual no Android Studio ajuda a entender o fluxo. Quando são necessárias Shared Element Transitions do Material Trace. E quando o app tem múltiplas pilhas de navegação independentes como Bottom Navigation com abas, o Recoda se encaixa perfeitamente no primeiro grupo. 3 telas, sem deep links, estado centralizado com limpeza explícita. Então, assim, quando tivesse programando, eu falasse para ele, quero fazer um programa profissional, tudo, ele ia usar esse daqui. Mas como eu comecei fazendo um protótipo, não falei nada, ele deixou emergir. Emergir surgiu naturalmente, né? Se você quisesse migrar o Recoda para Jetpack Navigation, os passos seriam 4. Passo 1. Criar um View Model por tela Session List View Model, Create Session View Model, Session Detail View Model. Cada um lê do Session Repository diretamente em vez de depender do View Model central. Passo 2. Mover o Session Repository para injeção de dependência, ou um singleton acessível a todos os View Models, sem o View Model central como intermediário. Passo 3. Substituir Navigate Back por navcontroller.navigateUp. O cleanup de gravação e playback precisa ir para o onCleared do View Model da tela de detalhe. Passo 4. Remover App Screen, as funções Navigate to Casks e o Recorder Screen como roteador. O NavHost assume esse papel. O que se perde é a limpeza explícita e centralizada do Navigate Back. Com Jetpack Navigation, parar a gravação ao sair da tela de detalhe precisa ir para Session Detail View Model.onCleared funciona, mas é menos óbvio de onde acontece. O que se ganha é o botão voltar do sistema, funcionando automaticamente, animações entre telas e a fundação para Deep Links se o app precisar no futuro. Que é interessante que é importante fazer um commit, talvez escrever testes, salvar os pontos mais importantes, né? E migrar aos poucos, assim, ir testando para não quebrar a aplicação completamente, né? Resumindo os conceitos desta lição, o Recoda usa navegação por estado. App Screen como Sealed Class no Recorder Restate, Recorder Screen como roteador puro com when sobre restate.screen e funções de navegação no View Model que atualizam o estado. O padrão emergiu organicamente quando o app cresceu de um gravador simples para múltiplas telas. Funciona bem. Zero dependência. Testável com Assert Equals. Limpeza explícita ao navegar. O Jetpack Navigation, com NavHost, NavController e Composable de rota, adiciona backstack automático, botão voltar automático, deep linking, animações e suporte a Shared Element Transitions ao custo de uma dependência, argumentos como strings e a necessidade de um View Model por tela. Argumentos de rota por estado são propriedades tipadas da Sealed Class. Erro de tipo é erro de compilação. Por Jetpack são strings interpoladas na URL e erro de string só em runtime, a menos que se use safeargs. A escolha depende do tamanho do app. Estado é suficiente para apps com poucas telas sem deep link. Jetpack Navigation vale quando o grafo cresce ou quando deep links são requisito. É isso aí, tudo que a gente falou, né? Principalmente aquela parte de safeargs que ele fala, né? Pra parte da string, que aí o compilador pega o erro antes. E ali o que ele fala sobre Sealed Class, né? Que é uma classe, ela tem as subclasses. Aí o compilador pegaria qualquer erro possível. Gostei muito. Isso daqui, como eu falei, foi uma lição que, do mesmo jeito que eu falei para ele assim, ó, a URL não está sendo baixada, está sendo copiado. Aí ele fez aquele slide extra na hora de baixar o Whisper. Eu também estava vendo o código e falei assim, opa, isso daqui tá meio estranho. É assim mesmo? Não lembro exatamente como foi, né? Aí ele falou, não, a navegação é por estado, né? Porque estado aqui é o UI state, é uma variável, né? O valor da variável.
E aí eu pedi para ele gerar essa lição extra. Eu falei, não, vamos explicar para os ouvintes aqui, né? Já que eles também estão aprendendo Kotlin comigo aqui, né? É, que existe um jeito certo de fazer navegação. E é muito importante fazer um paralelo do Jetpack Compose. Ele tem muita inspiração no React, né? E o React tem um React Router, né? Então, se você já programa em web, faz sites, usa React como biblioteca e React Router, vai ficar mais fácil para você. Espero que tenham gostado, foi uma aventura divertida, né? Como eu falei, tomou muito tempo, né? A gente foi 20 dias nisso daí, mas vale a pena. O vídeo tá aí na internet, você pode assistir, reassistir quantas vezes quiser, compartilhar com os amigos, com um professor, colega, se você faz um curso de informática. Fica como inspiração para uma linguagem nova para você aprender a usar, o Kotlin. Agentes de IA, como o que eu uso, recomendo é o Cloud Code, que você pode usar o cérebro que você quiser. Você pode usar ele da Anthropic, né? O Sonnet, mas também pode usar com DeepSeek, com GLM, Minimax, com da OpenAI, se quiser usar o Codex, né? Cada um tem suas vantagens e desvantagens. Então, assim, isso daqui foi produzido em parceria entre Everaldo e o Cloud, né? Veja que foi feito os slides, foi feito TTS, tem figuras com Mermaid, né? Não sei se aqui nesse slide tem, ó, são diagramas que ele faz. Isso aqui não ficou tão legível, mas ele também é o grande maestro, né? Ele referencia as aulas e claro que assim, teve o meu dedo aqui, né? Eu que falei assim, vamos fazer em 20 lições, escolhi por cima os temas das básicas, das intermediárias, e foi feita uma parceria entre humano e inteligência artificial. Eu reconheço que a inteligência artificial está muito avançada, né? Tem muita coisa que eu não sabia, aprendi muita coisa, mas eu pude intervir nos pontos necessários e juntos construímos um aplicativo funcional, software livre. Como eu falei, assim, não está num ponto para você pegar e sair vendendo por aí, mas está naquele ponto que você fala assim, em vez de eu gastar R$ 1.000 comprando, eu vou fazer o meu, e aí você economiza R$ 1.000, né? E você pode usar para fazer outros aplicativos semelhantes, como eu já mencionei bastante, porque é uma tecnologia que não é tão complicado de dominar, né? Que nem eu falei assim, a rede neural do Celeiro VAT é 1 MB. O Whisper pequeno foi 200 MB. Eu vou fazer um teste depois com um Whisper mais avançado, porque aí diminui o erro de transcrição por palavras, né? Eu acho que eles têm uma métrica, a cada 1.000 palavras, quantas que ele erra, sei lá. Tipo, por exemplo, o Whisper deve estar em 5 a cada 1.000, ou 5 a cada 100, eu não lembro exatamente. Então, espero que tenham gostado, né? Pena que eu queria que o dia tivesse mais horas para poder programar mais e mais e mais, porque você fazer essa mudança de contexto, estou programando, estou preparando conteúdo, estou apresentando, isso gasta bastante energia, mas nós estamos aí para isso. Obrigado a todos. Se inscrevam, compartilhem, curtam os nossos vídeos. Já deve estar com quase 350 vídeos no canal, então vocês têm Everaldo todos os dias do ano aí para assistir.